Deus é dono do tempo, Deus é dono de tudo, Deus é dono da sua vida, e todos aqueles que estão em Deus estão sendo governados por Deus, estão sendo guiados por Deus. E Deus, ele é soberano na sua vida. Deus, ele tem o tempo certo, ele tem a forma certa de fazer as coisas. Eu quero primeiro aqui entregar uma palavra que Deus tem me dado aqui para alguém, que está lá em Eclesiastes capítulo 3. Eu vou falar aqui antes, depois eu vou dar uma palavra sobre continuação da que nós tivemos no nosso encontro hoje à tarde, que eu falei 3 dicas práticas, na verdade são 3 revelações práticas do poder, sobre o poder das palavras. E aqui nós vamos ver em Eclesiastes 3, no versículo 5, eu quero pegar apenas uma parte aqui, que diz que tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E Deus estava falando comigo que é um tempo de abraçar. E eu vi uma reconexão. Eu vi uma reconexão e Deus falou assim para mim que pessoas que talvez desconectaram, está chegando o tempo. E Deus, Eclesiastes também diz que Deus tem o tempo e a forma. Deus tem o tempo certo e a forma certa de agir. Então não haja também fora do tempo. Mas saiba que Deus, você que veio aqui buscar alguma confirmação, Deus vai reconectar sim alguém na sua vida. Vai conectar alguém dentro do propósito de Deus. Você pode dizer amém? Eu quero falar então sobre o poder das palavras. Agora eu quero mostrar dentro das Escrituras para você, porque o que você fala tem muito poder, tem um peso muito grande. Você precisa parar de derrotar você mesmo, porque às vezes você está pensando em algo que não é o que Deus diz sobre você. Você está pensando a sua própria opinião, você está fazendo a sua própria leitura da sua realidade, e não é para você negar a sua realidade. A realidade está aí, mas você não precisa ter fé para falar a sua realidade. É só uma constatação. É só uma constatação. O que o apóstolo Paulo falou? O justo viverá pela fé. Então nós vivemos sabendo que nós já somos salvos, temos uma esperança na vinda de Jesus, e de estar com Jesus pela eternidade. Vamos morar no céu, né? A expressão bem simples que a gente usa. E aqui nesse mundo, Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas eu vou estar com vocês a cada dia. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente não pode ficar aqui só parado esperando Jesus voltar. A gente tem uma missão. Cada um de nós temos uma missão. O nome de Jesus precisa ser conhecido. E você também tem as suas necessidades. Então, ao mesmo tempo que você cumpre a sua missão, Deus também, ele te dá direções, ele te dá coisas para você fazer, para ter suas necessidades supridas. E Deus, ele quer prover para você. Deus, ele é o Jeová Jirê, ele é o Deus que provê. Você entende? E quando Deus está falando alguma coisa, não adianta a gente querer mudar de assunto. Se Deus tem falado aqui nas orações esse assunto sobre um Deus que quer prover para a sua missão, assim como aquele sonho, tive um sonho com você, vocês muitos já viram, Deus falando comigo que ele é um Deus que quer sim cuidar dos seus filhos. Ele quer cuidar através de direções específicas, revelações que ele quer te dar. Ele quer também usar pessoas, uma segunda forma. E uma terceira forma, quando acontece um ato soberano de Deus. Um benefício, eu quero profetizar na vida de alguém. Um benefício celestial, um benefício do céu em seu favor. Você recebe? Em nome de Jesus, falei, eu creio, eu recebo um benefício de Deus em nome de Jesus. Palavras simples como essa, milagres grandes já aconteceram. Palavras até mais simples do que essa, Deus já tem feito coisa grande. Por quê? Porque não é sobre mim, não. É sobre o poder de Deus. Eu estou aqui disponível para ser uma bênção na sua vida e você vai continuar sendo bênção na vida de outros. Você pode dizer amém? E eu quero falar mais aqui com vocês, como eu disse, sobre o poder das palavras, agora mostrando nas Escrituras. Quando Deus tem te revelado algo, você precisa concordar com Deus. Como você concorda com Deus? Primeiro, se arrependendo,
aceitando a vontade de Deus e por uma coisa boa que Deus te revela, o que você vai fazer? Você vai começar a dizer aquilo que Deus tem falado na sua vida. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 4 e versículo 17. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu peguei esse trecho aqui, eu já falei com vocês sobre o chamado de Abraão, sobre andar por fé. Então hoje eu vou bem objetivo aqui. Isso não é... Tem uma área da ciência que pegou essa coisa da Bíblia e adaptou para eles. E aí depois querem dizer que a Bíblia, né, que nós pegamos deles, né, quem é cristão que pegou deles. Mas na verdade está na Bíblia há milhares de anos, né, mais de muito tempo. E aí o que aconteceu? Eles pegaram algo da Bíblia, porque muitos deles já até teve alguma experiência com a palavra de Deus. Mas depois seguiram outro caminho e criaram uma ciência sobre o poder das palavras. Então bloqueou muito cristão sobre isso. Por um tempo até tentou me bloquear sobre o poder das palavras. Mas enquanto eu estava lendo as Escrituras, eu estava vendo sempre o poder das palavras em operação. Jesus falando sobre o poder das palavras, apóstolo Paulo falando sobre o poder das palavras, e também, eu só estou falando da nova aliança, mas os profetas também já testificavam sobre isso. E o que eu quero te falar aqui? Quando Deus te dá uma revelação, ou quando Deus fala com você, ou quando tem uma palavra que te chama a atenção, o que você precisa fazer? Você precisa tomar posse dessa palavra. E como você toma posse dessa palavra? É quando você começa a falar essa palavra. Você começa a falar ela na primeira pessoa. Vou ser bem prático aqui. Você pega aquela palavra que Deus te revelou. Muitas vezes Deus pode te revelar um livro, um capítulo, um versículo da Bíblia. Outras vezes alguém está pregando e uma palavra te chama a atenção. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a falar aquele versículo tomando posse, tomando propriedade. Eu sou abençoado. Vou dar um exemplo bem simples aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho o Senhor como meu pastor. Ele é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. E eu não tenho falta de nada. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. Como o apóstolo Paulo falou. Então, você vai colocar essas palavras na sua boca e você vai ver milagres acontecendo. É tão simples que tem gente que nem acredita. Agora, não é só falar. Quando você fala, muitas vezes Deus vai te dar a direção de fazer algo. Muitas vezes Deus te revelou um futuro glorioso. Ele te revelou um futuro onde Ele vai prover para você. Um futuro onde você vai viver a missão de Deus. Um futuro onde você está longe de todo pecado, de todo mal. E você está na perfeita vontade de Deus. Aí o que você precisa fazer? Você precisa tomar as decisões hoje. Por exemplo, o pecado é algo que está te impedindo, que impede uma pessoa de viver o melhor de Deus. O pecado impede o ser humano de experimentar o melhor que Deus tem, mesmo que pareça ter sucesso em alguma área. Mas se você não está bem com Deus, essa não é a prosperidade de Deus, essa não é a vontade de Deus. O que é a palavra shalom? Nos dá a entender sobre estar completo. E o que Deus quer? Espírito, alma e corpo, estando em harmonia. Qual é o desafio de um cristão? Normalmente é a perseguição. As outras áreas, quando nós colocamos tudo no altar, o Senhor vai nos ajudando. Uma boa pergunta: todos serão ricos? Todos serão curados? Não. Infelizmente não. Por diversos motivos. Deus é soberano. O que você não entende, coloca diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o poder do Evangelho de Jesus é para restaurar todas as coisas. Antes do pecado, não tinha enfermidade, não tinha doença. Antes do pecado, o homem não tinha problema com pensamento negativo, com coisa ruim. O homem não precisava de libertação. Antes do pecado, o homem já era amigo de Deus, já andava com Deus. Então o que Jesus veio restaurar? Você percebeu que Jesus sempre estava falando sobre o reino de Deus? Ele ensinava sobre o reino de Deus.
ele pregava sobre o reino de Deus e ele trazia em manifestação o poder do reino de Deus, que é para curar enfermidades, fazer coisas sobrenaturais aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Então, quando você está em Jesus, ele te leva a viver uma vida de restauração. Mas o que Deus estava colocando no meu coração? Se Deus não fizer exatamente o que você quer, no tempo que você quer, não é sábio da sua parte você querer abandonar Deus. Porque Deus ele tem o tempo correto de fazer cada coisa. Agora, quando Deus tem te revelado, observe isso que eu vou te falar. Quando Deus tem te revelado algo que Ele tem na sua vida, algo que Ele tem no seu futuro, ou algo que Ele está restaurando agora na sua vida, então essa palavra ela já se aplica de uma maneira diferente para você. Então agora, se Deus revelou a sua cura, é porque mesmo se a sua cura não veio em manifestação agora, ela vai se manifestar. Então você vai começar a dizer, chamar à existência a sua cura. Eu sou curado. Mesmo que o diagnóstico médico diz que não. Mesmo que existe ainda uma dor. Escreve aqui. Escreve assim, existe poder nas minhas palavras. Quero ver você escrevendo aqui agora. Existe poder nas palavras de Deus na minha boca. Então quando Deus tem te revelado que vai te curar, a enfermidade e a ciência está falando que está ali, o médico está falando que está ali, a dor está ali, você está sentindo a dor, está perdendo peso, está sentindo a fraqueza. Eu contei trecho do meu testemunho aqui para vocês. Deus permitiu, uma hora eu vou contar completo. Aí o que aconteceu? Você está sentindo, mas você não vai pelo seu sentimento humano, você sabe que está ali, você não está negando a realidade. Senhor, está aqui, mas a sua palavra disse que eu sou curado. Então eu sou curado, se o Senhor disse eu sou curado. Eu sou curado. Deus te revelou. Deus tem falado com você. Ou através da unção. Alguém que tem um dom de cura orou por você e falou, ó, Jesus vai te curar. Você está crendo naquela palavra. Você tomou. Tem momentos, muitas vezes eu tenho experimentado para a glória do nome de Jesus. Não é nada meu, é tudo dele. Se não fosse por ele, nem aqui não estava mais, não tinha ar para não tinha nada. Mas algumas vezes as pessoas são curadas no mesmo instante. Aqui na live tem gente que foi curada no mesmo instante. Não é verdade? Liberou a palavra de cura, aquela dor nas costas, aquela dor em um lugar específico que Deus revelou, foi curado no mesmo momento. Não é verdade? E em alguns momentos, Deus vai querer que você use a sua fé. Eu sou curado. Eu já contei testemunho de vocês, pessoas que passaram 8 anos falando eu sou curado e ainda estava com a enfermidade. Depois de 8 anos, numa bela manhã, o Espírito Santo falou, você já está curado, não precisa tomar o remédio. Foi no médico, constatou que realmente, até no exame médico, mostrou que estava curado. Tem curas extraordinárias que Deus já fez através das nossas vidas e Deus está querendo fazer na sua vida também. Se Deus revelou que Ele vai prover para você, se Deus tem te dado um sonho, se Deus tem te dado uma visão, eu ouço o Senhor dizendo, você que está sonhando aí, você está sonhando com frutas, você está sonhando com animais gordos, sabe? Animal bonito. É um tempo de prosperidade sendo revelado aí na sua vida. Você está ouvindo? Eu sempre estou procurando interpretar sempre meus próprios sonhos. Não sou muito de interpretar os sonhos, né? Às vezes eu faço, porque às vezes Deus me dá para alguém na hora. Mas eu procuro interpretar mais os meus mesmo, né? Tem alguém que tem uma graça especial para isso. Algumas pessoas. Mas eu vi o Senhor dizendo aqui, você que está sonhando aí com animais bonitos e com frutas, isso está falando sobre a tua prosperidade. Quando as frutas estão verdes, quer dizer que ainda está Deus está te preparando, Deus está preparando a prosperidade para você e principalmente está preparando você para a prosperidade, para não te perder com a bênção. Ele te ama demais para te perder com coisa terrena. E quando cada situação você tem que analisar. Quando o fruto já está maduro, quer dizer que chegou a hora. It's time. Get ready, que é agora. Não é verdade? Então, seguindo em frente, existe poder nas suas palavras. O apóstolo Paulo falou aqui, um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Por quê? Porque Deus já foi lá no seu futuro. E Ele viu você abençoado, Ele viu você... Até depois, na vinda de Jesus, Ele já viu você salvo, Ele já viu. Ele já viu o seu futuro.
E ele está falando, continua na minha presença hoje, porque você tem seu poder de decisão, sim, mas entrega tudo para ele agora. Coloca tudo no altar, entrega toda a sua vida para ele, ele vai começar a guiar, ele vai começar a controlar todo o seu ser. Quando tudo então ao Senhor ele estiver, né? Quando tudo nas mãos do Senhor estiver. Você lembra essa letra aí? E todo o seu ser ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Olha aí, maravilhas de amor. Pesquisa esse louvor aí da harpa cristã. Quando tudo está nas mãos do Senhor, então você vai ver coisas poderosas acontecendo. Bênção de Deus, milagres de Deus na sua vida. Então, coloca os seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, coloca a sua alma diante do Senhor, que Ele vai te abençoar sim. Deus está mandando aqui na autoridade do nome de Jesus, Ele está quebrando uma palavra de maldição na sua vida. Ele está quebrando maldição na sua vida. Pode ser maldição que veio de família, pode ser maldição de palavras negativas que você disse, ou palavras negativas que disseram a seu respeito, ou de sentimentos ruins que tiveram sobre você. Deus está quebrando todo o mal para te abençoar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Jesus também falou, tudo que você disser crendo, vai acontecer. E quando orar, crê que já recebeu e assim acontecerá. O interessante é que quando você ora, Deus começa a guiar a sua oração, revelar o que você precisa orar, ou revelar algo específico que Ele tem com você. Então Ele fala, eu sei que você está orando aqui, e eu ouço a sua oração, então Deus já te dá a resposta em oração, então você fala, então eu já recebi. Uma boa oração é quando você ora de acordo com a vontade de Deus. Então quando você está em oração, Deus, isso aqui é da sua vontade? Se não for da sua vontade, Senhor, tira de mim. Faz eu parar de desejar isso aqui, Senhor. Eu tenho livre-arbítrio, tá bom, mas eu coloco toda a minha vida nas suas mãos. Então me guia, me controla, Pai, controla todo o meu ser. Aí o que vai acontecer? Deus, Ele vai revelar para você, essa oração está respondida. Aí o que você vai fazer? Eu já recebi. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem revelado a sua vontade. Eu oro agora a sua vontade, em nome de Jesus. Quando você orar, crê que já recebeu e assim acontecerá. Eu quero passar rapidamente por duas escrituras, bem rapidamente, e nós vamos orar e o poder de Deus vai ser liberado. Se você precisa de um milagre, se você precisa ter renovação das suas forças, se você precisa ter forças para continuar caminhando com Jesus, continuar vivendo o plano de Deus para você, Deus vai te fortalecer aqui agora. Olha o que diz. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Importante, quando você está andando com Jesus, você não vai mais orar o que não é da vontade dele. Você está andando com Jesus, você tem a leitura da palavra, você tem o Espírito Santo dentro de você, então tudo que você pede, acontece. Quando você pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele te dará. Tem alguma coisa que é muito, muito desejo seu. Você sabia que quando uma coisa é muito desejo seu, Deus também pode fazer, quando você está rendido a Ele, Ele pode fazer para te abençoar? Porque Ele confia, Ele passa a confiar no seu coração quando a cada dia se deixa viver uma vida santificada, deixa Ele a cada dia te ajudar, te guiar. Você está ouvindo? Então Deus, Ele pode fazer isso. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Quando você está na presença de Deus, Ele sabe que você não vai pedir coisas que não é do agrado dele. Ele sabe que você vai pedir coisas que agradam o coração dele. Ele sabe que quando você estava lá na presença dele, ele estava alinhando os desejos dele dentro de você. Então agora você pede, então recebe, porque você está pedindo coisas de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz, eu quero passar rapidamente agora por 2 Coríntios, eu vou ler em outra versão aqui, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês.
Eu vou pegar uma hora 2 Coríntios capítulo 4 aqui e nós vamos trazer algumas revelações dentro desse capítulo, mas agora, dentro das Escrituras. Mas agora eu quero pegar essa expressão, crie, por isso falei. O apóstolo Paulo está falando que nós temos um tesouro em vaso de barro. Nós somos o quê? Nós somos pó, somos barro. Creio que é carbono, né? Nós somos pó, somos barro. Mas o que acontece? Nós carregamos a glória de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas. E essa glória de Deus, ela vem para nos capacitar em momentos de tribulação enquanto nós passamos aqui nesse mundo. Porque nós morremos para a velha natureza. Lê lá, 2 Coríntios capítulo 4. Nós agora vivemos debaixo de um poder de Deus. Nós carregamos a glória de Deus. Nós carregamos a presença de Deus na nossa vida. Quando a presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom, por 3 meses, tudo o que ele tinha, está escrito lá, tudo o que ele possuía foi abençoado. Quando a arca de Deus, a presença de Deus, a representação, né? Vou te dar a prática. Quando a presença de Deus está na casa de uma pessoa, tudo que ela tem é abençoado. Tudo que não é da presença de Deus, tudo que é mal na sua casa, eu dou uma ordem que sai agora em nome de Jesus. Eu declaro a presença de Deus em cada partícula desse ambiente, em cada ambiente da sua casa agora, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando, se você crê, então fala, eu sou abençoado. Fala comigo agora, vamos falar? Fala assim comigo, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou próspero. E fala alguma palavra que ele te revelar. Aí depois você fala, Pai, obrigado, porque eu ando em santidade. Fala, eu ando na sua perfeita vontade. O Senhor tem me dado graça, o Senhor tem me capacitado a andar na sua perfeita vontade. Em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo então é que está falando, crie, por isso falei. Essa palavra me levou, o Espírito Santo me controlou de tal forma que eu passei 15 dias rindo sem saber bem o motivo. E aí eu comecei a ver nas Escrituras e o Espírito Santo também começou a me falar coisas que quando Deus te fala algo, então você concorda com Ele. Tem coisas que vão ser restauradas só na eternidade. Eu estou te falando a verdade aqui. Não vou falar para você que tudo vai ser top, tudo lindo aqui. Mas coisas que Deus tem te revelado e coisas que você tem orado, Deus vai responder com grande poder. Não é com pequeno poder não, porque Deus tem um grande poder. Tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Para de falar palavras negativas, de murmuração, concorda com a vontade de Deus para você. Deus vai, alguns aqui Deus já tem revelado um capítulo da Bíblia, um versículo que você gosta, um versículo que te chama a atenção, e Deus vai trazer por confirmação. E eu ouvi o Senhor dizendo Salmo 23 aqui, e eu ouvi o Senhor dizendo Salmo 121, e alguns Deus vai revelar para você diretamente. Você está ouvindo? E você vai fazer o quê? Você vai fazer orações baseadas no que Deus tem te revelado. E você vai pôr a palavra de Deus na sua boca até ela descer para o seu coração. Porque quando você falar de novo, crendo com o seu coração, vai acontecer milagres em seu favor. Você está ouvindo? E o nome de Jesus vai ser glorificado. Como fazer o seu coração crer? Primeiro você também tem que estar ouvindo a coisa certa. Você está ouvindo só coisa negativa, só coisa de falta de fé, só gente que não acredita que Deus faz. Aí deu ruim. Agora, se você está ouvindo que Deus faz, que Deus está com você, você está andando em santidade, você está andando na vontade de Deus, você não tem priorizado as coisas desse mundo, mas você tem uma família, você tem coisas para viver aqui na terra. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, está falando sobre passar por tribulações. A leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que nós vamos experimentar. Mas antes ele está falando, temos um tesouro em vaso de barro. Para quê? Para não viver de acordo com a velha natureza. Lê 2 Coríntios capítulo 4. Viver de acordo com a nova natureza recriada em Cristo Jesus. Lá no capítulo 4 agora de Efésios, ele fala que nós somos chamados para sermos santos e justos como Deus. E quem que vai fazer isso? O Espírito Santo te guiando. O apóstolo Paulo começa dizendo nesse versículo, creio que é versículo 21 de capítulo 4 de Efésios, que o Espírito Santo nos capacita. E ele leva-nos a ter uma boa atitude. Ele nos leva a ter bons pensamentos e boas atitudes. Mas o evangelho não é sobre comportamento, eu tenho falado para você, é sobre relacionamento.
porque o Espírito Santo vai te guiar em cada situação. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, sabe? Você deveria dar uma grande importância para uma palavra simples aqui, mas uma palavra poderosa e cheia de revelação para a sua vida. Pare de falar coisas negativas sobre você mesmo. Eu vou orar aqui e Deus vai quebrar agora toda palavra de maldição contra a sua vida, dita por você ou dita por alguém a seu respeito, e Deus vai te abençoar. Você vai ver que Deus não está limitado ao sistema, nada desse mundo para te abençoar. Vou falar assim que você vai entender. Ele não está limitado a nada disso. Então, alguns aqui precisam parar de assistir notícia, parar de ver só notícia ruim. Você sabia que existe uma coisa chamada atração negativa? Se eu falar aqui uma coisa positiva para você, você vai dar uma certa atenção. E eu sei que você que está andando com Deus, você dá atenção para coisas boas. Mas se eu falar uma coisa, se alguém falar uma coisa negativa, chama muito mais atenção. Porque chama a atenção da velha natureza. A velha natureza não tem respeito. Vamos dizer assim, só para você entender. Olha, a velha natureza ela vai com tudo, sabe? Ela é um imã negativo. Agora a nova natureza tem que deixar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai guiando como uma onda. Aí quando você continua andando com ele, ele vira um rio também que vai correndo. Então você tem que ser guiado pela nova natureza, se ligar nas coisas boas. Para com esse negócio de notícia ruim. O evangelho é o quê? Boas notícias. Tem uma boa notícia. Jesus veio e pagou o preço do pecado. Ele restaurou, está restaurando e vai restaurar. O que é isso? Seu espírito foi salvo, sua alma está sendo salva. E se a sua alma é salva? Por exemplo, se a sua alma é curada, seu corpo é curado. Se a sua alma é próspera, você a cada vez mais vai ter o suprimento de toda a sua necessidade. Às vezes Deus não vai dar tudo o que você quer. Mas Ele não vai dar tudo o que você quer, mas Ele vai te suprir todas as suas necessidades. Ele vai dar o que você precisa, você vai viver sem falta de nada, porque em Jesus não tem falta alguma. Salmo 46, Ele é tudo o que você precisa. Você está ouvindo? E o nosso corpo só vai ser totalmente restaurado e glorificado na vinda de Jesus. Mas Ele falou que vai te proteger enquanto você andar aqui nesse mundo. Mesmo se o seu corpo vai degradando, não é para se degradar com doença, não. Alguns aqui também precisam cuidar da alimentação. É verdade. Quando eu comecei aqui a gravar para vocês, Deus falou, eu quero que você comece a cuidar da sua alimentação. E Deus tem me dado graça cada dia. Deus me mostrou até o que eu precisava comer em sonho. Olha aí. Então a fruta é muito importante e outras coisas também. Agora, se você está só nessa mentalidade humana, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você confie nele em todas as coisas. Você faça a sua parte de sabedoria natural, sabedoria do céu para viver nesse mundo. Mas Deus ele quer que você dependa dele. Se porventura você não vou orar não, que a pessoa ficou doente lá porque não fez isso, fez aquilo, não se alimentou bem. Não, isso não é a forma correta. Quando alguém está doente, não precisa nem falar para mim o que é. Falo, vou orar e você vai ficar curado aqui em nome de Jesus. A oração da fé salvará o doente. Então eu vou orar aqui agora. Eu creio que Deus já tem falado com você. Isso aqui, muita coisa já foi até uma oração, esse encontro celestial nosso. E fica atento, a gente vai entrar aqui em 3 dias do milagre urgente. Segunda, terça e quarta, 7h30 da manhã e 7 da noite. E na quarta-feira a gente vai terminar às 11 da noite com a live profética. Tá bom? 3 dias aqui do milagre urgente. Fala assim, eu vou estar aqui nesses 3 dias do milagre urgente. E você vai ver o poder de Deus em manifestação. Você vai ver que não é só palavra não. É poder de Deus que vai se manifestar na sua vida. Palavra você pode ler num livro, pode fazer muita coisa. Mas poder de Deus, você vai experimentar o que Deus vai fazer na sua vida. Você está ouvindo? Então segunda, terça e quarta, 3 dias foi um milagre urgente. Vai ser 7 encontros. 7h30 da manhã e 7 da noite, horário certinho. E também nós vamos terminar na quarta-feira, 11 da noite, com uma live profética. E vai ser poderoso. Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo que o Senhor tem falado aqui, essa instrução do céu, essa revelação do céu, que essas palavras possam entrar, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, que tem sido falado aqui, que entre em cada coração agora. Obrigado por esse tempo de restauração sobre a vida, sobre a alma de cada um, sobre o corpo físico de cada um aqui também, em nome de Jesus. Eu oro por curas agora, eu declaro cura agora, você que está com essa dor já há mais de 3, 4 dias, eu vi o Senhor dizendo que você está indo para completar 4 dias com uma dor e Jesus está te curando aí agora. Jesus está te curando. Jesus está tocando agora nas suas costas. Ele está tocando agora nos seus músculos. Ele está tocando em você, te livrando agora de toda dor, de tudo aquilo que veio para ser um peso para você. Deus está te livrando agora de opressão.
Deus está te dando vitória agora no mundo espiritual. Eu declaro o sangue de Jesus sobre você, cobrindo a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Eu ouço o Senhor dizendo aqui, toma cuidado com presentes que você ganha. Alguns presentes você precisa jogar fora. É chato falar, mas vou falar. Pede sabedoria de Deus. E outros você precisa consagrar. Então tudo que você ganhar, ouve bem, tudo que você ganhar, consagra diante de Deus. Passa um óleo ungido, faz uma oração. É verdade? Uma hora a gente pode falar mais sobre objetos assim, mas a instrução de Deus para alguém aqui é essa. Uma vez eu tive uma experiência com isso sobre um coisinha de criança, brinquedo de criança. Deus revelou exatamente o que era. E outra vez, foi uma outra coisa também, outro objeto que eu não dava importância para isso, vou falar a verdade. Aí depois que Deus revelou e fez sentido, eu falei, alguém ganhou tal coisa assim, assim? Ganhou. Aí Deus falou, pode desfazer. Então, Deus faz como quer e a gente precisa também entender que tem coisas mais profundas que nós precisamos saber que existe sim no mundo espiritual. Você está ouvindo? Verifica os links aqui na descrição. Pega o nosso livro aqui no pré-lançamento e vai ter o lançamento oficial já, vou anunciar para vocês. Mas quem já comprou vai chegar na sua casa nos próximos dias. Tá chegando aqui para a gente. Assim que chegou, já estamos encaminhando para você. Tá? E prdanieljunior.com.br. E para ofertar, também tem as formas de ofertar aqui. Você vai ofertar e eu sei que Deus cada vez mais vai continuar te abençoando, cada vez mais como já tem te abençoado. Você pode dizer amém? O bom é você ofertar não para ser abençoado. Isso vai ser consequência, você vai ser. Mas você ofertar porque você já entende que você já é abençoado em Cristo Jesus. Não é verdade? Esse é assunto também para uma outra live. Até o nosso próximo encontro. Até lá, 7h30 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Fica atento, 3 dias o milagre urgente está chegando. 7h30 da manhã e 7 da noite. E também quarta-feira, 11 da noite, live profética. Anuncia para todo mundo. Faz um anúncio aí. Escreve num papel, sai anunciando na rua da sua cidade e o nome de Jesus vai ser glorificado. Muitos milagres urgentes vão acontecer no nome precioso de Jesus. Até lá.